Essa reunião que nós estamos fazendo hoje, dia 6 de novembro de 2019, foi colocada da forma que nós vamos colocar, porque eu falo, ensino, elas aprendem muita coisa. Nosso time é um time bastante inteligente, são pessoas que estão dispostas a aprender, e eu vejo que vem aqui, verdade isso, vocês vêm com uma ganância de querer conteúdo, de querer melhorar, de querer crescer na vida. Eu acho isso muito legal, mas são os temas geralmente que eu suponho que elas tenham dúvidas. São bons temas porque eu tenho uma grande experiência, mas ontem conversando com a Bárbara, ela falou: Suzy, eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de tirar essas dúvidas. Aí me veio essa ideia, por que não fazer reuniões onde a gente tira dúvidas, né? Onde a gente esclarece pontos, e que geralmente são pontos pertinentes ao nosso trabalho, interessante e importante da gente esclarecer. Então vamos começar com a Bárbara. Qual foi a primeira pergunta, Bárbara, que você gostaria de fazer? Eu vou inverter a pergunta agora. Tudo bem. De outra. Primeiro, qual a melhor maneira de sondar o cliente de atacado? Como saber qual a forma que ele trabalha? Se no peso, se na peça, porque eu comecei conversando com o Antônio esses dias, que um cliente do telefone ligou lá, eu adicionei ele, então para mim não chegar diretamente a passar preços para ele, eu tenho que saber a forma que ele trabalha. Então, qual seria a melhor maneira de chegar até essa parte? Principalmente você sendo iniciante, né? Você não tendo experiência, porque isso é algo que você vai ter muito bem desenvolvido com o tempo. Sim. Tá? Você vai trabalhando em cima e você vai ter desenvolvido com o tempo. Mas tem algumas dicas para facilitar esse teu trabalho. O primeiro de tudo, quando você vai ligar para o cliente, é a análise do cadastro. A primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no cadastro do cliente, lá no computador, na nossa RP, você vai pegar o cadastro. Lá no cadastro do cliente, você vai se atentar, vai prestar atenção em alguns detalhes. E vai montar na sua cabeça um personagem. Então, quem que ele é? Ele é homem? Então, você imagina um homem. Tem quantos anos? 50? Já imagina mais ou menos um homem com mais ou menos 50 anos. O nome dele é Francisco? O nome dele é Francisco. Então, você já vai montando um personagem para você, mesmo que você não conheça a pessoa. Ele trabalha há quanto tempo? Olha isso aqui que interessante para responder sua pergunta. Quanto tempo ele está no ramo? Porque a forma que você vai ofertar para ele comprar, não é bem você que vai ofertar. Você vai descobrir como ele quer comprar, para poder vender para ele. Porque se é um cliente, por exemplo, que compra no peso e você ofertar na peça, ele vai falar que ele não quer, muito obrigada. Então, qual que é o teu princípio? Primeiro, é entender quem é esse cliente. É um homem de 50 anos, chama Francisco, só que ele está 20 anos no ramo. Quanto tempo ele está no ramo? 20 anos. Se ele está 20 anos, ele tem bastante experiência. Diferente da Joana, que tem 50 anos, mas começou no ramo faz 3 meses. Esse tem uma experiência, esse tem outra. Qual o nosso papel de vendedor? É dar suporte simplesmente aqui e aqui. Ou seja, vocês vão dançar conforme a música. Tudo bem, seu Joaquim? Seu Francisco, como é que o senhor está? Estou vendo aqui, o senhor já trabalha um longo tempo com joias. O senhor tem uma loja? Tem 2? Quantas lojas o senhor tem? Ou é sacoleiro? Ou tem lojas? Então você vai interagir com o cliente fazendo esse tipo de pergunta, que nós temos no script que eu falei com você ontem, Bárbara, que eu posso apresentar aqui também, que eu achei que ficou bom. Quantas lojas o senhor tem? Por aí vocês já vão vendo como o cliente trabalha. O que o senhor está precisando? Eu vi aqui que o senhor comprou 30 mil. Já na compra dele, você já olha como ele pagou. Se foi peso, se foi peça. Geralmente é peça, mas você já olha quanto ele pagou
qual o coeficiente que usou, se ele pagou à vista, se ele pagou a prazo. Mas você vai perguntar. Dependendo de como ele quer comprar, é que você vai aplicar o preço nele. Eu vou falar de preço daqui a pouco. Estou respondendo sua pergunta? Sim, e em caso se for um cliente novo, que nunca comprou com a gente. Foi essa aqui, a Joana. Sim. Aí onde que ela vai entrar? Ela vai entrar na consultoria. Você vai ensinar ela a trabalhar. Você vai explicar para ela como é que vende. E nós estamos desenvolvendo um método que o ano que vem estará pronto, que a gente vai ceder esse método para o cliente aprender a trabalhar. Vai ser muito bom, mas isso aí só vai estar pronto o ano que vem. Fora isso, o que você pode fazer? Você pode marcar um horário comigo e eu dou uma consultoria para a cliente. Eu atendo, eu ensino ela a trabalhar. Mas até lá você tem que ter uma intimidade, tem que ter um jogo de cintura. Oi, Joana, olha, eu tenho aqui a diretora da empresa, a Suzy, ela está atendendo como consultora, isso não vai te custar nada, somente você vai fazer uma compra com a gente. Acima de R$3.000, você já ganha essa consultoria. Então você vai escolher as peças, ela vai conversar com você e no final de tudo a gente vai trocar as peças que você achar conveniente. Ela vai te dar a margem de lucro, ela vai te dar como abordar um cliente, como aumentar as suas vendas, como você organizar as peças e muitas outras coisas. Mas atacado e varejo tem um preço diferente? Sim, tem preço diferente, às vezes dependendo da quantidade, senão não, senão é o mesmo preço. Depende da situação. Mas depois a gente entra com essa pergunta aí. Vamos... Também isso, que pararam e estão querendo voltar a vender de novo. Aí tem uma cliente que eu estou atendendo, que ela já comprou aquele no Rio. Aí ela falou que está pensando em voltar a vender novamente. Como que ainda está, como que funciona, essas coisas, sabe? Então, marca consultoria, te falo a mesma coisa. Falou, olha, a gente pode marcar uma consultoria. Eu deixo com a Kátia os meus horários, aí você vai falar para ela, ó, tenho segunda, quarta e sexta, das 10 da manhã às 10h30. Ou terças e quinta, das 5 da tarde às 5h30. Entendeu? E aí você marca um horário e eu explico. Isso, se não for suficiente, o que você falar. Que você vai conversar, você vai explicar. Aí no final do que você explicar, você fala, a gente pode te oferecer como um brinde na compra de R$3.000 ou mais, uma consultoria. Mas aí ela tem que fazer a compra, entende? Já tem que estar vendido. Então é mais um incentivo para você vender. Entendeu essa parte? Entendi. Beleza. Respondi a pergunta? Sim. Qual que é a próxima? Como passar o melhor preço para o cliente que não é daqui, que é de outro estado, né? Como entrar na tabela, principalmente os novos, que nunca compraram com a gente. Qual a melhor forma de a gente passar o preço? Porque tem a questão da nota fiscal. Para não chegar a ter que falar da nota fiscal, porque às vezes eles acham... Vamos por parte. Como é que funciona? Na verdade, é o seguinte, você tem uma tabela onde tem várias situações de como o cliente vai pagar. Como o cliente vai pagar? É com cartão? É com cheque? É com dinheiro? É à vista? É a prazo? Cartão 3 vezes? Cartão 5 vezes? Cartão não sei o quê? Então tem um monte, tem N situações. O que a gente coloca aqui? A gente coloca um preço, que é o preço cheio. Então como que a gente trabalha com o cliente? O cliente vai perguntar, mas qual o preço da peça? Vamos dizer que o preço da peça, o menor, que é o atacado à vista no dinheiro, seria R$100. Vamos fazer uma suposição, tá? Aqui na tua tabela vai estar o dobro. Porque estando o dobro, você vai ter margem para negociar com o cliente. Ah, mas eu posso vender aquele preço por R$100 para o cliente se ele pagar em dinheiro? Pode. Então por que eu não dou aquele preço logo de cara? Porque aí o cliente vai falar, eu quero no cartão. E você vai falar o quê? Você dançou. Então o que você tem que fazer? Quanto custa a peça? Custa R$200, Joana. Mas como que você vai pagar? Porque dependendo do jeito que você vai pagar, eu posso melhorar esse preço para você. Aí é que vem a história de como eu vou
qual preço eu vou passar. Qual preço você vai passar, Bárbara? Se for, geralmente a gente passa o primeiro preço, que é o crédito. O primeiro preço. É o preço que é o dobro. Isso. Não adianta, é o dobro. Já joga o dobro. E no mesmo momento já fala para o cliente. Dependendo do jeito que você vai pagar, eu vou melhorar para você. Porque, gente, a nossa empresa é uma empresa que não trata o cliente como idiota. O que eu quero dizer com isso? A gente respeita a inteligência do cliente. Se o cliente vai pagar à vista, ele merece um preço melhor. Se o cliente vai pagar a prazo, tem que existir um financeiro. Toda a nossa mercadoria é vendida com nota fiscal, Bárbara. Toda ela é vendida. Isso não muda nada, nunca. Porque é assim que funciona. Tudo que você passa no cartão, tudo que você recebe, que vem de fora, é com nota fiscal. Então, a gente tem que fazer o nosso preço de acordo com que a nota fiscal já esteja embutida ali. Entendeu? Porque ninguém faz mágica. Como que a gente vai pagar a nota fiscal se não colocar para o cliente pagar? O cliente está pagando para o governo, não está pagando para a empresa. Nos Estados Unidos, vem marcado lá o preço do produto, R$100. Nota fiscal, R$10. O cliente sabe que ele vai pagar 110 no total. Mas vem escrito na nota dele, nota fiscal e o produto. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil isso não é permitido. Então vem lá na tua nota 110. O cliente acha que ele está pagando o quê? Só o produto, mas não é. Ele está pagando a nota fiscal, que já está embutida ali.